A conversa de hoje versa sobre orientações sobre a Plataforma Brasil e uma conversa sobre normativas éticas, em especial normativas que foram publicadas ontem. Nós temos algumas informações novas produzidas pela Conep e nossa conversa de hoje vai tentar fazer um pequeno viés de como funciona o CEP da Univap e entrar nessas questões mais atuais que vão afetar o processo de funcionamento dos protocolos dentro da Plataforma Brasil. É preciso, inicialmente, considerar que todo e qualquer trâmite que se submeta para a análise do CEP deve passar pela Plataforma Brasil. Nós temos aí no final da tela o link, https://plataformabrasil.saude.gov.br/login. E as orientações que o CEP disponibiliza estão na página univap.br/CEP. Nós temos uma série de informações, de modelos, de orientações. É extremamente importante que, ao submeter o projeto, faça todo esse trabalho prévio de análise, de checklist, que é um dos pontos que eu devo tocar na conversa de hoje. Nós temos, portanto, um tempo aí para trocar um pouco de experiência sobre isso. Para poder dar uma noção do tamanho do nosso CEP, do trabalho que a gente desenvolve, essa tela apresenta o que nós fizemos nos últimos 3 anos, 2019, 2020 e 2021. Nós temos colocado na tela o total de análises que a gente fez, em números brutos, e depois o tempo médio de duração em dias que cada uma dessas ações teve de duração. Apenas para recordar, o trâmite dentro do CEP começa com o pesquisador ou pesquisadora submetendo o seu projeto à Plataforma Brasil. Esse projeto vem para o CEP fazer, primeiro, uma análise documental, uma análise prévia, se a documentação está de acordo, e, estando toda a documentação de acordo, segue para a relatoria. Se tiver algum problema, retorna como pendência documental para que seja arrumado e resubmetido. O CEP da Univap tem, por hábito, já há algum tempo, nesse momento de análise documental, caso perceba alguma pendência a mais do que a mera questão documental, ao devolver, por conta de uma pendência documental, também acrescenta algumas orientações para evitar a continuidade de alguns problemas que, quando chegar para o relator, irão ser detectados. Então, como forma de agilizar, de tornar o trâmite mais rápido, nós costumamos já, na devolução da pendência documental, indicar algumas outras pendências que, numa visão rápida, possam ter sido detectados. Isso, reforço, não é um parecer, é apenas um auxílio. Caso não tenha problemas documentais, o trâmite segue indo para um dos membros do CEP fazer a relatoria. E aí, mesmo que se perceba, nesse momento de análise documental, alguma pendência extra, como não há pendência documental, não volta para o pesquisador, segue para a relatoria, que prepara a sua análise fundamentada para defesa na reunião mensal, normalmente a primeira quarta-feira de cada mês. Nós definimos essa data semestralmente, mas historicamente tem sido feita
como a primeira quarta-feira de cada mês. O prazo para o protocolo da Plataforma Brasil é de 10 dias antes. Os protocolos posteriores são automaticamente transferidos para o mês seguinte. E, feita a apresentação na reunião, o relator ou a relatora complementa com as análises feitas durante a reunião, que é o parecer do colegiado, e esse parecer segue para que a coordenação do SEC libere, é o que a gente chama de parecer consubstanciado. Então, a documentação, todo o protocolo, inicia chegando à coordenação e finaliza saindo pelas mãos da coordenação como uma forma de proteger o sigilo, a confidencialidade das informações. Dá para se perceber que nós temos, em média, 170, 160 projetos, pareceres de projetos por ano. Isso não significa 170 projetos diferentes, porque muitos deles vão e voltam com pendências. Mas representa aí um trabalho muito grande do SEC, considerando aí 10 reuniões normalmente por ano, nós temos uma média aí de 16, 17 projetos mês de análise. O limite mínimo para o SEC existir, pelas determinações da CONEP, são 12 projetos anuais. Então, a gente não é um SEC tão pequeno, mas também não se coloca dentre os grandes SECs. O prazo de trâmite é de até 40 dias. A CONEP determina que, uma vez que o protocolo é feito na Plataforma Brasil, temos 10 dias para fazer a análise documental. E depois disso, 30 dias para emitir o parecer consubstanciado, ou seja, 40 dias no total. Quando o pesquisador ou pesquisadora submete o projeto, ao fazer o cronograma, tem que levar em conta que esse limite pode chegar até perto de 40, embora normalmente o nosso prazo é mais curto. O SEB da UNVAP trabalha de uma forma bem rápida. Nós temos, em média, 19, 20 dias. Em 2020, deu 23,7. Agora, no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho desse ano, 2022, a nossa média foi de 18,9 dias para o trâmite completo, de entrada e liberação. Ou seja, nós temos um trabalho bem rápido no SEC da UNVAP, como um trabalho comum, colegiado. O que é preciso ressaltar é um esforço coletivo muito grande de todos os membros. Passando, então, para essa parte básica de vou apresentar meu projeto. O que eu preciso olhar? O que eu tenho que considerar inicialmente? Primeiro, preciso ver se esse projeto realmente deve passar pela análise do sistema SEC-CONEP. Na resolução 510 de 2016, no parágrafo único do artigo 1º, existe uma lista de situações que não necessitam passar pela análise do SEC e da CONEP. A própria CONEP fez esse ano uma nova publicação com informações detalhando mais esses elementos. Aqui eu só apresento, porque esse não é o nosso núcleo principal da conversa. Mas é importante ver pesquisa de opinião pública, e aí não é qualquer pesquisa, é aquela feita dentro da metodologia específica, não é eu simplesmente fazer questionário. O segundo inciso de informações de acesso público, no sentido de informações que são acessíveis pela lei de informação, que é a lei 12.527, de acesso à informação pública. Informação de domínio público, vamos considerar, está disponível na internet, não precisa de senha, não precisa de nada, posso entrar e olhar, é público. Não está protegido por direito autoral. Pesquisa censitária, pesquisa com banco de dados, e aí com banco de dados não confundir com protocolos,
que utilizam informações voltadas a tratamento médico, que tenha que acessar o prontuário. O prontuário não é um banco de dados simples, não encaixa aqui nesse caso. Pesquisa com texto científico, que a gente chamava antigamente de pesquisa bibliográfica. Ou então, no sétimo inciso, pesquisas que objetivam o aprofundamento teórico de situações que emergem da prática profissional, ou seja, não é a análise da prática, não é um estudo de caso propriamente, mas é o uso desse caso para aprofundamento teórico. Então, o jogo todo está no aprofundamento teórico. É como se eu tivesse um caos sobre o qual eu vou refletir e vou teorizar. Depois disso, eu agrupei aqui nesse ponto o que seria pesquisas voltadas para a área de educação. Aqui, se eu tenho um trabalho que é apenas educação, ou seja, é um trabalho profissional, desenvolvido em sala de aula, questão pedagógica, não passa pela análise do chefe Coneb. A Coneb entende que no caso de se fazer como pesquisa científica, ou seja, ter um escopo de aprofundamento, como generalização, nesse caso, então, deixa de ser mera prática acadêmica, educativa, passa a ser pesquisa científica e aí precisa da análise pelo sistema CEP-CONEP. Nesse caso, se enquadram todos os trabalhos de conclusão de curso. E, quando for o caso de um planejamento de uma atividade de educação que tenha o interesse de publicação, de pesquisa científica, cabe aí submeter ao CEP, interromper, analisar, submeter para poder dar continuidade. Isso é um trabalho que o CEP tenta fazer o mais rápido possível quando ocorrem essas situações. Feito isso, definiu. Não estou nessas situações que a 510 estabelece. Vamos ter que submeter na Plataforma Brasil? Tudo bem, vamos lá. Vamos seguir aqui umas dicas, alguns caminhos. Primeiro, completei de preencher a Plataforma Brasil, fiz todo o trabalho, imprimi a folha de rosto, tenho que assinar, datar, e tenho que colher a assinatura do responsável da instituição proponente. E aí, esse responsável tem que ser alguém que responde diante de terceiro. Ou seja, alguém que, no cargo institucional, pode responder diante de uma eventual situação de conflito que ocorra durante a pesquisa. E, no caso nosso, da Univac, normalmente os diretores. E, se for o caso de utilizar equipamentos de 2 locais diferentes, colocar junto uma carta de anuência do outro local, que é diverso daquele que assina a folha de rosto. Depois disso, vamos pensar no material. Coloquei na plataforma, preenchi o formulário online. Esses dados estão no projeto brochura. O projeto brochura contém todas as informações. O projeto brochura é o arquivo que deve conter a totalidade da pesquisa, do projeto de pesquisa. Depois disso, vamos checar o TXLE. O site do CEP da Univac tem um modelo com orientações. Como modelo, é um arquivo com orientações que devem ser ajustadas caso a caso, mas que já possuem, pelo menos, as informações básicas e indispensáveis, que podem ser reescritas, mas que não podem deixar de aparecer. Mas, ao final, se tivermos tempo, eu volto para esses elementos que precisam constar de um TCLE. Eu tenho que pensar também se esse TCLE é essencial, se é possível fazer a pesquisa sem o TCLE, ou, dependendo da metodologia, dependendo do desenho da pesquisa, eu posso
ter que fazer a pesquisa sem o TCLE, porque se há uma condição de conhecimento, afeta a variável resultado muda. Ou seja, se tem que ter o TCLE, ou se não tem, se não puder, se tiver que trabalhar sem, tem que fazer um pedido de dispensa bem justificado, porque o CEP analisa e decide pela aceitação ou não da dispensa. Outra questão a pensar é quanto ao termo de assentimento livre e esclarecido, ou seja, o termo de consentimento significa que alguém com capacidade para decidir decide livremente, de forma informada, que vai participar. Pessoas que sejam convidadas a participar, mas não tenham essa autonomia, não tenham essa condição para decidir por si, caso comum de pessoas com idade abaixo de 18 anos, ou mesmo pessoas acima dessa faixa etária, mas com restrições jurídicas para tomar decisão por si. Então, é preciso que alguém assuma a responsabilidade por essa pessoa que vai participar. Então, aí sim eu tenho o caso de um assentimento. E esse assentimento deve ser produzido numa linguagem compatível com o nível de entendimento desse participante. Não dá para dizer, vamos considerar uma pesquisa que envolva crianças com 5 anos até adolescentes com 15 anos. São várias faixas etárias com níveis diferentes de entendimento. É o caso aí de diversos termos de assentimento. Pode ser um termo bem simples, como imagem, ou pode ser um texto um pouco mais elaborado, mas nunca um texto que seja cópia ou praticamente cópia do TCLE. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o responsável tem que fazer o consentimento. Então, não é só o TAD, também o TCLE para o responsável. E aí, o TCLE responsável é para autorizar a participação. Se esse responsável for responder ao questionário, for participar de alguma outra forma, então o TCLE desse responsável tem que incluir essas duas situações. Tem que indicar, ao mesmo tempo, que está autorizando a participação de alguém e, ao mesmo tempo, dizendo que aceita realizar tais e tais e tais procedimentos. No site da Univap, do CEP da Univap, existem orientações mais detalhadas para isso. Além disso, o CEP da Univap pede que seja feito um termo de sigilo e confidencialidade para a equipe executora. Um novo site do CEP, que deve ser colocado online agora, em pouco tempo, vai trazer um modelo desse termo. Além disso, vamos para a questão 6, que é um item importante nesse checklist. É um problema muito comum. Nós temos muito problema de recusa documental, porque os documentos que são apresentados, ou que se pretende apresentar para os participantes, eles estão apenas como anexo ou como apêndice dentro do projeto brochura. Isso não é possível. Ainda que permaneçam dentro como anexo ou como apêndice no projeto brochura, ele precisa ser apresentado para o CEP já no formato em que o participante vai manusear, vai visualizar. Ou seja, eu tenho, enquanto CEP, que fazer uma análise como se eu fosse o participante, como é que eu lidaria com o documento. Por isso, vou fazer convite. Como é que faz? Carta, uma imagem. Preciso desse material colocado. Deixe-me apenas retornar, então, a essa questão que eu estava colocando, quando eu falo dos
documentos necessários para que toda a informação seja vista pelo CEP como se o próprio participante estivesse vendo. É a única maneira que nós temos, efetivamente, de proteger o participante. Nós temos que, enquanto CEP, enxergar como se fôssemos o participante. E, nesse sentido, vou fazer um convite, qual é o documento, qual é a forma, como vai ser. Vou apresentar o TCLE, ou eletrônico, ou impresso, tem que estar no formato como se eu fosse um participante. Tem um instrumento de coleta de dados, questionário, ficha de anamnese, alguns outros instrumentos que sejam, cada pesquisa como o seu, também tem que apresentar para o CEP nesse formato que vai ser visualizado, manuseado. E aqui uma questão importante. Precisa ou anonimizar ou pseudo-anonimizar essas informações como um instrumento de proteção, como um instrumento de sigilo para preservar o participante. O CEP normalmente orienta que todas as questões de informação pessoal, de dados pessoais, sejam colocados no TCLE. Significa dizer que a identificação do participante está reunida no TCLE. Os demais documentos, no caso de um instrumento como questionário, deve ter um código, deve ter um mecanismo que permita retornar ao TCLE e identificar de quem é a resposta, se for o caso de coletar os dados nesse formato pseudonimizado, ou, então, fazer a coleta de forma anônima, completamente anônima. Aí, nesse caso, se a coleta for completamente anônima, o TCLE tem obrigatoriamente que informar isso, porque é preciso que o participante saiba que, caso ele queira desistir no andamento da pesquisa, não tem como reverter e a informação que ele deu não tem como mais ser retirada, porque nem o próprio pesquisador sabe qual é a informação que ele deu, no sentido de que foi tudo anônimo. Em alguns casos, essa informação anonimizada é a melhor. Quando eu estou, por exemplo, fazendo alguns testes em que eu preciso oferecer para os participantes o melhor resultado, eu tenho que ter maneira de conseguir voltar e contactar esse participante. Outra questão a pensar é a necessidade de anuência institucional. Vou fazer uso, por exemplo, estou aqui na UNAP, a folha de rosto é assinada pela direção do IPD, mas eu quero usar um equipamento que está sob os cuidados da direção da saúde. Preciso de uma anuência da direção da saúde. Vou fazer a pesquisa utilizando um ambiente de uma clínica. Preciso que o responsável dessa clínica autorize, que dê a anuência. É diferente se eu for fazer o uso de uma informação no ambiente público. Aí não há necessidade de anuência. No checklist se impõe. Vamos considerar que o projeto já foi analisado, foi feito parecer substanciado, indicando pendências. O CEP costuma indicar pendência 1, pendência 2, fazer uma listagem, numerando uma a uma, para tornar mais simples e mais efetiva a checagem por parte do pesquisador, como por parte do CEP depois, quando o projeto retorna para análise. E aí é obrigatório ter uma carta-resposta analisando cada uma das pendências que foram indicadas pelo CEP. Se o pesquisador considera que o CEP pediu, não é compatível, não vou alterar, justifica, não vou alterar, vou fazer disso. Vou considerar realmente necessário fazer tal alteração
para sanar tal pendência. Indica onde é que foi feita a pendência, onde é que foi feita a mudança. A carta de resposta é, na verdade, uma maneira que o pesquisador ou a pesquisadora tem de defender o seu peixe, de apresentar seu projeto, dizendo o que deveria ser feito foi isso, atendia assim, dessa forma. Com isso, eu consigo sanar as pendências que foram apontadas. Ou seja, é papel do pesquisador ou pesquisadora, ao apresentar a carta-resposta, pensar que o que ele está escrevendo é o que ele quer que o CEP simplesmente pegue e reproduza no parecer, que é o interesse dele. O CEP vai avaliar se aceita ou não as respostas dadas e aí emitir um novo parecer. Bom, é preciso considerar ainda, dentro dessas mudanças, se os arquivos que foram apresentados para o CEP permitem, de forma simples, a opção de copiar e colar. Ou seja, se não há nenhum entrave para editar ou para imprimir, se na checagem documental for identificado esse problema, há uma pendência documental, o protocolo volta para o pesquisador para que ele também acrescente uma versão que seja editada. É o caso, por exemplo, de uma pesquisa em que eu vou usar uma imagem, um texto bem grande dentro da imagem. Essa imagem deve ser colocada, mas como não tem como copiar e colar o texto da imagem, tem que ver o texto em separado, no arquivo TXT, Word, formato que permita copiar e colar. Todos os documentos, exceto a folha de grosso, devem ter essa opção de copiar e colar, para que o CEP possa, ao elaborar o seu parecer, não ter que ficar digitando de novo tudo outra vez. Processo. Além disso, é importante, ao montar o projeto, voltar no site do CEP e olhar as indicações que a gente tem percebido de problemas, que são problemas comuns, que infelizmente se repetem. Não deveriam, mas há alguns erros simples que inevitavelmente exigem a alteração. O mais comum, que é realmente um problema, um problema sério, a questão de como que a pessoa, pesquisadora, vai fazer para selecionar, como é que ele vai chegar para convidar o participante, como é que vai apresentar o PCLE ou o DALI, depois recolher, fazer o registro desse DALI, e em seguida, como é que vai iniciar o processo de coleta de informação. Esse processo de consentimento, que é o ponto que a gente vai trabalhar logo em seguida, é essencial para a gente, é o principal da conversa, tem que estar bem detalhado. O segundo item, que é um problema também grave, é indicar uma data de início de contato com os participantes antes de ocorrer a reunião do CEP que vai analisar o projeto, ou logo em seguida, ao dia 2. O correto é que essa data de início de contato seja uma semana, 10 dias depois da reunião. Vamos considerar a situação atual. A próxima reunião do CEP agora é dia 9 de novembro, que é a primeira quarta-feira útil do mês. O prazo de protocolo, 10 dias antes, vai até o dia 30 desse mês. Vou iniciar o contato com os participantes quando? No dia 9? Não, dia 15, dia 20, para ter tempo de que o projeto, uma vez analisado na reunião do dia 9, tenha um parecer do relator que vira parecer do colegiado e, em seguida, esse parecer
colegiado e não parecer consubstanciado. Ou seja, eu tenho um trâmite posterior que demora alguns dias. E por que isso é um problema? É um problema central, porque não existe proteção retroativa. Se o contato com o participante já iniciou, se a pesquisa já está em andamento, ou se ela já foi cumprida, o CEP não tem o que falar para proteger, para dar segurança, porque não existe como voltar e refazer, já está feito. Então, o sistema CEP Connect não analisa pesquisas em andamento ou já concluídas. Outra questão comum é a de não descrever adequadamente riscos. E, uma vez que eu identifiquei o risco, possível problema, eu tenho que indicar formas de minimizar esse risco. Eu não tenho que indicar formas de como é que eu vou solucionar uma vez ocorrendo o risco. Faço isso também, mas é essencial que eu, ao pensar em minimizar, eu penso em ações prévias, em atitudes e ações que previnam a ocorrência ou, na ocorrência, que o dano seja reduzido. Um exemplo do código colocado no TCLE para ser reproduzido nos instrumentos de coleta de informação de dados é uma maneira de minimizar o risco de quebra de sigilo, de perda de confidencialidade. Tal pesquisador, fazendo análise do material que ele coletou na sala dele, de repente entra alguém, sem mais nem menos, se o nome do participante estiver no próprio documento com a informação, já houve uma quebra. Mas vamos considerar que o TCLE guarda toda a informação privada, pessoal. Se ocorrer essa situação de que alguém entre acidentalmente veja a documentação indevidamente, eu minimizei o risco de quebra de sigilo, porque a pessoa teria que ter mais informação para identificar de quem é aquela informação que ele está conseguindo enxergar. Então, é preciso pensar na minimização de risco como sendo um mecanismo de prevenção, e não apenas um mecanismo de resolução do dano já feito. Outro ponto comum é não indicar benefícios no sentido social ou acadêmico. É importante lembrar que nós estamos numa pesquisa, nós não estamos numa atitude terapêutica. A atividade terapêutica é feita dentro de uma pesquisa. Então, indicar apenas ganhos terapêuticos não é o adequado, ainda que eles também possam, até devam ser colocados. Há um ganho para o participante, mas se eu for pensar apenas no ganho do participante, eu não tenho pesquisa, eu tenho tratamento terapêutico comum. Então, é preciso ter em mente isso. O benefício é algo que extrapola ao participante e reverte em ganho para a comunidade. Outro ponto comum de problema é a divergência de informação. E aqui é importante lembrar, há vários campos dentro da plataforma que precisam ter as mesmas informações. Se há uma divergência, o CEP pede para que seja arrumado, volta como pendência. Às vezes são informações simples, são questões pequenas, mas são questões que precisam estar uniformizadas. Um exemplo, o nome de um dos membros da equipe está abreviado em um arquivo e está por extenso completo no outro. O correto é que sempre esteja por extenso, completo, nunca abreviado. O caso, por exemplo, de no TCLE aparecer o nome de uma pessoa como membro da equipe que não está colocada dentro da plataforma Brasil, no formulário online, como membro. É o caso, por exemplo, de indicar algum risco no TCLE e não aparecer no formulário online ou vice-versa. Ou seja, as informações têm que ser uniformizadas. E com uma ressalva.
No TCLE, eu escrevo pensando no participante. A linguagem tem que ser uma linguagem simples, acessível. No projeto brochura, no preenchimento da plataforma, eu estou escrevendo para alguém que vai fazer uma análise na academia. E aí eu tenho dois tipos diferentes de discurso que podem se aproximar, muitas vezes se aproximam, mas que exigem leituras diferentes. Então, o fato de uniformizar informações não significa simplesmente escrevê-las em ipsilíteres igual no TCLE e nos demais documentos. Tem que ter em mente que o TCLE é um texto que visa a compreensão do participante. Se o texto está muito complexo, não há uma concordância esclarecida. Está faltando informação porque ela não foi entendida. Não é porque a informação não está lá que simplesmente o CEP deve aceitar. Outro ponto que é interessante, é bom sempre lembrar nesse momento de checagem, antes de finalizar o envio do protocolo da plataforma, é esse pesquisador principal ou pesquisadora principal ter o seu cadastro vinculado ao Univap ou à FDL. Existem as duas formas possíveis. Isso, para o próprio pesquisador ou pesquisadora, é essencial, porque se não existe uma instituição a que esse pesquisador ou pesquisadora esteja vinculado, o projeto é enviado para a CONEP. E a CONEP designa um CEP para a análise do projeto, que pode ser o CEP da Univap ou pode ser outro. Se o pesquisador tem esse vínculo, esse cadastro já vinculado ao Univap, a plataforma envia automaticamente para o CEP dessa instituição vinculada. E, com isso, há uma confiança maior de que a informação vai chegar. Bom, passei desse ponto de checagem, o CEP funciona, vamos olhar o que nós temos de informação nova. Primeiro, lembrando um pouco sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É regra normativa, é lei, é crime não seguir o que está previsto, o que está indicado nessa lei, e não é apenas uma falha ética. Então, o pesquisador, a pesquisadora tem que ter um cuidado muito grande. Qualquer operação realizada com dado pessoal, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, transmissão, processamento, arquivamento, tudo isso é atingido por essa lei e interessa a análise ética. E aí, dentro da própria LGPD, no artigo 5º, eu tenho uma definição de consentimento que indica uma manifestação livre, informada e inequívoca. E esse titular de direito concorda com uma finalidade determinada. Caso haja uma autorização genérica, o artigo 8º, no parágrafo 4º, diz que ela é nula. Então, não adianta querer fazer um TCLE informando mais ou menos, genericamente, o que você vai precisar de informação. Tem que dizer o que exatamente você quer para fazer o que com a informação. E depois aí a diferenciação entre anonimização e pseudo-anonimização. Quando eu vou anonimizar, eu simplesmente construo um banco, coleto informações e armazeno, no meio que praticamente impede, seja de forma direta ou indireta, que essa informação seja vinculada ao indivíduo. A pseudo-anonimização, não. Ela é pseudo, ou seja, falsa. Por quê? Porque é possível, de uma forma adicional, com uma informação mantida em separado, fazer de novo a associação dessa informação com o titular dessa informação. Isso, a
apenas reforçam o que eu já comentei antes. E aí, vamos lá, o que é dado pessoal? Qualquer informação ligada à pessoa. E a lei, ela não dá uma definição, um detalhamento. A normativa ética que a Conep soltou ontem traz mais detalhes sobre isso, eu já mostro. Agora, quanto a dados sensíveis, dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, a Conep, quando analisa isso, ela coloca isso de uma forma bem interessante, quando ela indica dados pessoais sensíveis. Dados pessoais que, se conhecidos e processados, podem ser utilizados de forma discriminatória ou dolosa para o indivíduo, grupo familiar ou social e até mesmo contra a coletividade. Não é o caso, por exemplo, das informações pessoais que identificam como telefone, endereço de e-mail, endereço físico, rua, algumas informações morfológicas, ou seja, dados que identificam a pessoa, mas não chegam a esse nível de sensibilidade. E aí eu tenho uma distinção bem colocada. O SEB tem um cuidado muito grande quanto a isso. Quando envolve informação sensível, o nosso rigor é ainda maior. E, voltando, então, a essa questão do tratamento das informações. A LGPD coloca no artigo 6º como deve-se pensar isso, quais os princípios que devem ser obedecidos, e são princípios que devem ser transferidos para a esfera ética também. Primeiro, a questão da boa-fé. Não se faz a coleta de informação para usá-la contra o participante. Depois, a informação tem que ser coletada com uma certa finalidade. E ela tem que ser coletada por um instrumento, por um mecanismo adequado, ou seja, o tratamento tem que ser compatível com a finalidade. É antiético eu preparar um projeto que, na sua metodologia, não tenha minimamente a chance de atingir o objetivo proposto na pesquisa. Além disso, a questão da necessidade, ou seja, coletar apenas as informações necessárias. Não dá para simplesmente pedir acesso ao prontuário do paciente. Pedir acesso para qual informação? É preciso limitar ao tratamento no mínimo necessário para conseguir atingir a finalidade do projeto. Depois, a questão do livre acesso, ou seja, o participante, como titular da informação, a qualquer momento que ele queira, ele tem que ter facilitada e gratuitamente acesso a essa informação coletada. Essa informação tem que ser coletada com qualidade, ou seja, com exatidão, com clareza, com relevância, tem que ser mantida atualizada, tem que ser transparente, ou seja, o procedimento de coleta, de registro, de guarda, tem que ser bem explicado ao SEB, tem que ter segurança, ou seja, tem que estar protegido contra acesso não autorizado, tem que estar protegido contra situações acidentais ou situações ilícitas que possam levar à destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dessa informação. O exemplo que eu coloquei há pouco, de um pesquisador trabalhando na sala, entra alguém sem mais nem menos, é uma situação acidental. É preciso ter segurança contra isso, contra acidentes. Depois, a questão da prevenção, ou seja, é preciso prevenir. Por isso que, ao identificar um possível dano, deve-se também identificar formas de minimizar. E, por último, a questão da não discriminação, ou seja, muito próximo à questão da boa-fé, eu devo pensar sempre que eu estou trabalhando para o bem. Agora, apenas voltando a 510, repassando uma questão que é essencial, que é a respeito de processo e registro. A 510 separa muito todo o procedimento, todas as etapas, todas as atividades feitas para que a pessoa assinta ou consinta
do registro desse consentimento, do registro desse assentimento. O termo TCLE ou TARI é o momento final em que eu registro todo o procedimento que foi feito. E aí, esse trabalho de conversar, de concordar, de participar, envolve uma relação de confiança que deve ser aberta ao diálogo, ao questionamento, e aí sim vai para registro. Esse registro pode ser feito em qualquer das fases da pesquisa e também pode ser retirado a qualquer momento sem prejuízo do participante. Dependendo da metodologia, dependendo de como a pesquisa é organizada, o pesquisador, a pesquisadora pode obter esse consentimento no começo, no meio ou no final da pesquisa, ou não obter, pedir que o CEP aceite que não se faça o TCLE. E aí, é importante lembrar, pode ocorrer de diferentes formas. A 510, lá de 2016, ou seja, muitos anos atrás, já permitia que esse registro, esse processo de comunicação, ocorresse em diferentes meios, diferentes modos. Pode ser de forma oral, pode ser de forma escrita, pode ser língua de sinais, pode ter um procedimento de registro com áudio, com vídeo, com testemunha. Tudo isso vai depender da abordagem metodológica aplicada em vistas do objetivo da pesquisa. E aí, vamos para a normatização de uso de consentimento e assentimento eletrônico, que é um ofício circular da CONEP de ontem, dia 17 de outubro, que foi divulgada ontem e que, por isso, nos dá aí algumas informações mais novas, mais frescas. Boa parte disso, informação que já estava disponível em uma regra publicada pela CONEP no ano passado. E aí, basicamente, o que é uma atividade em forma remota? Uma atividade à distância em que pesquisador e participante pode estar em local e em momentos diferentes. O ambiente virtual, o meio virtual, utilização de internet como e-mail, site, formulário por meio de programas, telefone, aplicativos de videoconferência, tudo isso entra nesse conceito de meio ou ambiente virtual. E aí, nesse ponto, quando o protocolo de pesquisa pretende fazer o trabalho de processo de consentimento, depois até mesmo o de registro desse consentimento como um formato eletrônico, ele deve fundamentar essa escolha, ele deve justificar porque esse é o mecanismo que vai ser usado, isso deve aparecer na metodologia, e, além disso, indicar os potenciais benefícios e minimizar os riscos para que o CEP possa avaliar. E aí, destacando benefícios e riscos, inclusive do ambiente virtual, ou seja, da ferramenta que se utiliza para esse trabalho, e não apenas os riscos e benefícios da pesquisa como se ela fosse presencial. E informar e garantir esse sigilo e confidencialidade das informações. Então, esse protocolo deve ter um meio de formalização que garanta que o processo tenha sido feito de forma livre, ou seja, com ausência de qualquer constrangimento e de forma esclarecida, ou seja, de forma entendida, de forma clara. E aí, primeiro, esse protocolo deve ter um documento oral ou escrito em linguagem adequada ao que o participante a particularidade dele. Deve descrever como o tema vai ser desenvolvido, as características, ou seja, é preciso que o protocolo dê detalhes
desse processo e não só apresente o termo como se estivesse pronto. E é importante lembrar, a Conep frisa muito isso aí nesse item 3, a responsabilidade é do pesquisador, pesquisadora. Não dá para jogar culpa no sistema, na ferramenta, na plataforma, se ocorreu algum erro, alguma falha. Porque cabe ao pesquisador ou pesquisadora prever possíveis falhas. Não adianta simplesmente alegar caso fortuito ou força maior em termos éticos. Em termos jurídicos, isso tem seu fundamento, mas em termos éticos, é importante lembrar que todo o trabalho para proteger o sigilo deve ser feito e não há escusas. Mesmo em termos legais, essa responsabilidade vai diretamente ao pesquisador ou pesquisadora. Ainda que você possa ter depois responsabilidade solidária, subsidiária, é uma outra discussão, caso a caso, dentro de uma eventual disputa jurídica judicial. Não é o nosso caso aqui, não é o nosso tema. Além disso, pensar que o processo de consentimento e assentimento, sendo remoto ou sendo presencial, tem que explicar ao participante de maneira simples e objetiva como é que vai ser a participação dele, para que ele possa assentir de maneira esclarecida, de maneira bem entendida. E tem que permitir ao participante, antes que ele formalize esse consentimento ou esse assentimento, a oportunidade de discutir as informações. Isso em tempo real. Quando você apresenta para a pessoa o voluntário, a pessoa tem que ter um mecanismo para contato com o pesquisador, para tirar dúvida antes de assinar, antes de concordar. Além disso, é importante ter, nesse convite, alguns horários já determinados, algumas formas de contato já determinadas, para garantir que esse contato prévio possa ser realizado. Né? Isso está dentro dessa normativa explicitamente, já estava também na normativa do ano passado, e é essencial para a proteção do participante. Além disso, dá para o participante uma explicação da importância da segurança, de que será garantido, como é que será garantido. Não basta apenas dizer no PCLE que será garantido o sigilo e a confidencialidade. Os procedimentos para essa garantia têm que estar claros, para que o participante possa realmente concordar. E aqui no item 8, aparece a Carta Circular número 1 de 2021, que é a que no ano passado, diante da pandemia, trouxe orientações para como fazer a pesquisa, no caso dessa pesquisa envolver alguma etapa de ambiente virtual. Né? E aqui uma questão nova, a formalização do consentimento e assentimento no eletrônico pode ser utilizada para complementar esse processo, substituir o registro e ou termo em papel, quando devidamente justificado na apreciação ética. Essa é uma informação nova desse ano. Se nós formos um pouquinho à frente, essa parte aí do item 4.5, que é a orientação do ano passado, dizia que se eu fizesse todo o processo de consentimento e registro desse consentimento pelo formato remoto, ocorrendo uma oportunidade de realização presencial, deveria também fazer o registro presencial, ou seja, fazer por escrito. Essa norma caiu, e aí vale a ideia de que apenas o registro inicial, se devidamente justificado, funcione, substitua a necessidade de fazer o registro novamente com um mecanismo presencial. E aí, voltando aqui, lembrar que
Na hora que eu, como pesquisador, estou apresentando ao CEP o meu protocolo de pesquisa, eu preciso indicar para o CEP, em relação ao sistema que eu vou utilizar para esse procedimento, para todo esse processo de consentimento e registro de consentimento, primeiro, critérios de classificação de assinatura eletrônica, ou seja, há algumas disposições legais a atender. Eu tenho que pensar na normativa vigente, se eu não estou deixando de lado algum item. Eu devo ter um instrumento, por exemplo, um e-mail ou um contato de um outro programa, que faça um envio individualizado. Não é possível que o convite e o acesso a esse TCLE se faça com outras pessoas sabendo quem foi que foi convidado. É o caso, por exemplo, vou divulgar o meu convite numa rede social, eu não posso utilizar essa mesma rede social para fazer o acesso ao TCLE e depois coletar informação no mesmo mecanismo, porque eu preciso garantir a questão do anonimato. É preciso indicar para o CEP que esse convite vai ser feito de forma que, ao entrar em contato, esse possível participante estará fazendo de maneira anônima. Outras pessoas não saberão se ele aceitou ou não participar. E se ele aceitou participar, as outras pessoas não devem saber que ele aceitou. Isso, como garantia de privacidade, é essencial. E garantia de integridade do documento, ou seja, não dá para eu simplesmente apresentar um TCLE e, de repente, ele some, né? Ou ele aparece pela metade. Garantir sigilo de dado pessoal e sensível. E aqui nós temos um problema muito comum com os Google Forms, que normalmente registram ou permitem registrar o e-mail de quem respondeu ao formulário. Eu estou agregando uma informação pessoal junto com a coleta de informação. Ou seja, eu criei uma brecha para quebrar essa proteção de sigilo. Não deve ocorrer isso. O mecanismo utilizado tem que garantir o sigilo dos dados pessoais. Então, TCLE reúne tudo que é informação pessoal. A pessoa concordou, gerou um número de protocolo de registro. Nos documentos que a pessoa vai fornecer, os dados pessoais que ela vai fornecer, o que aparece é esse código, é esse registro, e não outra informação que permita associar diretamente ou de forma fácil com o participante. Além disso, o armazenamento seguro. Normalmente, a plataforma pode ser hackeada. Tem que pensar em senha segura, em senha forte. Ou então transferir para um computador sem conexão à internet, dependendo do nível de rigidez de segurança, isso vai ser visto caso a caso. Né? Deve permitir que o participante receba uma via desse documento que ele assinou, dessa concordância que ele deu para participar. É o caso, por exemplo, no formulário, ter um link para baixar um arquivo em PDF que seria assinado pelo pesquisador, ou um envio por e-mail, a partir de uma coleta por e-mail do TCLE. Ou seja, é preciso permitir que o participante tenha uma via que tenha esse documento com ele. Né? Além disso, no caso do item 8, que é permitir a elaboração de documento não definitivo, isso porque o participante só vai acessar esse material depois da aprovação ética. Enquanto ocorre o trâmite da apreciação ética,
o documento pode ser alterado, pode depender se precisa ser arrumado. Então, a ferramenta utilizada para essa atividade online tem que permitir essas alterações. E, por último, permitir a auditoria, o monitoramento, como uma garantia a mais de proteção, né, de sigilo. E aí, com relação aos documentos tramitados, importante lembrar que a linguagem tem que ser acessível, tem que ser adequada para o participante. O convite para a participação deve ter um link ou deve trazer já um texto com as instruções de como é que serão os procedimentos que esse participante vai fazer para a realização das suas tarefas, vamos chamar assim, dentro da pesquisa. Ou seja, não dá para simplesmente a pessoa aceitar sem ter a informação de como é que exatamente ela vai fazer o trabalho, a participação. E, no final aí dessa tela, a ideia de que o participante pode sempre, a qualquer momento, retirar o seu consentimento ou o seu assentimento. Então, tem que ter um link, tem que ter um e-mail, tem que ter um instrumento que viabilize de forma simples e gratuita para o participante esse direito de simplesmente dizer não quero mais. Isso considerando que o participante teve as informações registradas em um mecanismo de pseudo-anonimização. Se for no mecanismo de anônimo, completamente anônimo, esse link não tem sentido, porque não dá para identificar, não dá para retirar uma informação não identificada. E esse instrumento que permite a retirada do consentimento também tem que estar protegido por confidencialidade, por mesmos critérios de segurança. Isto é algo expresso na regra, que a gente está lendo aqui é texto que eu copiei e colei desse ofício circular. E aí, só para reforçar um pouco o que nós temos da regra do ano passado, a orientação é muito semelhante. Desde o ano passado, a regra já exigia que o pesquisador ou a pesquisadora descreva, justifique o procedimento a ser obtido para obter o consentimento ou assentimento. Também indique como é que vai ser o registro ou a assinatura do termo. E aí, registro ou assinatura, porque o registro pode ser dado por áudio, pode ser dado por vídeo, pode ser dado por testemunhas, depende do formato, ou mesmo com a assinatura do termo impresso. E eu tenho aqui ainda que o pesquisador deve destacar, além dos riscos e benefícios da própria pesquisa, os riscos característicos do ambiente virtual, né? Apresentando os documentos na formatação utilizada para a visualização. Né? Então, isso é essencial para a pesquisa. Bom, gente, em função do horário, já são 18h09, eu vou simplesmente pular esse pedaço do que é a regra do ano passado, porque ela está praticamente repetida no material anterior. Essa tela que vocês têm aqui é uma cópia do que está no site do CEP-UFAP, dizendo em tópicos quais os itens que devem aparecer, um a um. São vários pontos, cada um compatível com o que for específico da pesquisa, né? E esses itens estão lá constando dentro também do modelo para poder ser seguido. E, com isso, então, fechamos, só lembrando a questão do assentimento, que é em linguagem acessível à compreensão do participante, obtido de diferentes formas, com os recursos que o pesquisador ou a pesquisadora julgar adequado para que esse participante entenda como é que ele vai participar. E, com isso, para finalizar, uma outra regra que saiu também ontem, publicada ontem,
ligada a orientações para a condução de ensaios clínicos. E aí, um texto simples, rápido, a Conep fez um ofício também bem curtinho. Primeiro, dando uma definição, colocando que, na fórmula mais clássica de pensar, é uma atividade de pesquisa desenvolvida para avaliar a segurança e eficácia ou efetividade de uma droga experimental, administrada em seres humanos. E aí, vai desde o primeiro teste da droga, sem qualquer controle, até um ensaio clínico mais rigoroso, mas que hoje esse significado de ensaio clínico ampliou e se estendeu para incluir, inclusive, possíveis ações em ambiente virtual, com terapias biológicas, dispositivos médicos, procedimentos cirúrgicos, vacinas, mas também incluir intervenções nutricionais, cognitivas, comportamentais, psicológicas e de saúde pública. Ou seja, a Conep entende o conceito de ensaio clínico de forma mais ampla, né? E diz, inclusive, que esses ensaios podem ter desejos mais variados, não apenas o tradicional, mas adaptativos, sequenciais, de cesta, guarda-chuva, desafio, pragmáticos, por aí vai. Esses ensaios devem estar cadastrados na REBEC e deve ter um profissional qualificado, um médico dentista, que seja o pesquisador ou um subpesquisador do estudo, que é o responsável pelas decisões médicas ou odontológicas relativas ao ensaio. E, por último, um tópico que vai dizer o que precisa incluir nesses protocolos. A fundamentação baseada em evidências, a justificativa do tamanho da amostra, a descrição detalhada dos critérios de inclusão e exclusão. E aqui vale lembrar que a exclusão não é o contrário de inclusão. O critério de exclusão e o critério de inclusão são bem distintos. O critério de inclusão indica os possíveis participantes, quem tem condições de participar da pesquisa. O critério de exclusão indica que, dentro desses possíveis participantes, quais características eliminam esses participantes. Pode incluir questões menores de 18, maiores de 18, até pode, mas a ideia central é incluir a pessoa, verifiquei informações relativas a ela, depois que ela permitiu que eu verificasse, ou seja, ela assinou o TCLE. Percebo que essa pessoa não se encaixa dentro do perfil, dentro dos critérios de inclusão. Vou, então, excluí-la. Vou excluí-la porque, inicialmente, ela poderia estar, mas há algumas características que impedem que ela continue. Descrição detalhada de risco e eventual benefício, acompanhamento para eventos adversos, ou seja, casos mais sérios, graves, problemas ocorridos em decorrência da participação. E depois, se for o caso, ter um comitê independente de monitoramento de segurança, um plano de análise interina, critério de encerramento e suspensão da pesquisa. Sempre que isso couber, tem que apresentar. E isso vai ser analisado caso a caso, em cada projeto. Tá? E, no caso, se couber, informação sobre a situação de registro do produto ou do dispositivo da Anvisa. E, com isso, eu tenho colocado aí as informações que eu planejei para a conversa de hoje. Eu agradeço a participação de vocês. Infelizmente, já são 8h15, nosso tempo não é tão grande, e por algumas questões de natureza de gerenciamento meu aqui do sistema, eu não consegui abrir para perguntas. Vou pedir de novo desculpas por esses pequenos problemas. Espero que a conversa tenha atingido o objetivo de orientação e tenha sido para todos e todas um meio de ajudar a fazer com que os trâmites dentro
do CEP, da Unipar, sejam mais simples e rápidos. Eu, como coordenador, estou à disposição de vocês para orientações prévias, claro que sempre dentro dos limites possíveis que a própria questão ética coloca, porque eu também sou um avaliador dentro da reunião. E quanto menor o nível de problemas, de dificuldades para a submissão, mais rápido é o trâmite, mais simples é o trâmite e menor é a dificuldade para a aprovação. Por isso que o estudo prévio da normativa, uma conversa, simples que seja, com essa coordenação do CEP, pode favorecer, pode facilitar a situação de trâmite de um projeto. Eu espero, com isso, ter sido útil e espero, com isso, ter ajudado vocês. Uma boa tarde, obrigado pela atenção. Com isso, nós encerramos.